Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós estamos aqui para escolher os livros que eu vou ler durante o mês de dezembro. Então esse é o vídeo da minha TBR de dezembro. Vamos começar, como sempre, com a minha TBR misteriosa e só resta uma característica de livros para eu escolher. Então chegamos ao último mês do ano, 2025 está acabando e vamos descobrir a característica do livro secreto, misterioso que eu vou ler em dezembro. Leia um livro nacional. Bem facinho, né? Nacional para fechar 2025. E o nacional escolhido foi O Beijo do Bandido. Esse é um livro nacional de romance com aventura, pelo que eu sei. Ele é lançado pela Harlequin e ele tem suas 340 páginas, mais ou menos. E a sinopse é a seguinte: Florence foi criada para ser a garota perfeita que segue as regras sem nunca questionar. Russell foi marcado pela morte do pai quando ainda era um garoto e tornou-se um pistoleiro impiedoso, que não conhece outra realidade além do crime. O que esses dois têm em comum? Ambos sonham com uma vida melhor, longe do mundo que os moldou. Gente, tem muita expectativa para esse livro, então romance aí, ambientado no faroeste, algo do tipo, e enfim. É um romancezinho, acho que é legal para fechar o ano também, então O Beijo do Bandido é o meu livro misterioso de dezembro. Em seguida, eu trouxe aqui O Avesso da Pele, também um nacional, aqui escolhido por livre e espontânea vontade. Ele é publicado pela Companhia das Letras e ele tem suas 180 páginas. Então, é um livro curtinho, ele também tem um formatinho menor. Então, todo mundo fala muito bem desse livro. E eu tenho muita curiosidade para conhecer a história. Eu acho que ele trata de temas bem importantes. Então, vou ler um pouquinho do que tem aqui atrás. O Avesso da Pele é a história de Pedro, que após a morte do pai assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família, refazendo os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, em um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. Muitas polêmicas envolveram esse livro aqui, né? Ele foi quase censurado, enfim, tenho curiosidade de conhecer essa obra, apesar de não ser muito aí da minha zona de conforto, não costumo ler livros assim, mas de vez em quando eu gosto, né, para exercitar o cérebro, para fazer a gente pensar mesmo. Então, minha segunda escolha é O Avesso da Pele. Minha terceira escolha é uma trilogia de fantasia jovem, que é a trilogia de Honra Pirata. É uma trilogia de fantasia nacional, inclusive eu conheci a autora na Bienal. São livros bem curtinhos, então eu acho que vai ser rápido de ler. Eles são publicados pela Luz Editora, esse Honra Pirata, e os outros dois é pela editora Coerência. Então, é uma trilogia, mas publicados por editoras diferentes, mas seguiram aqui o padrãozinho, né? Então, ele fica bonitinho na estante. Vou ler a sinopse do primeiro livro para ninguém aqui ganhar spoiler, não é mesmo? Então, vamos lá ler a sinopse do livro 1, que é Honra Pirata. Durante toda a sua vida, Marina foi usada como cobaia nas experiências do pai cientista. Somente as visitas escondidas de sua irmã gêmea, Mônica, traziam-lhe algum conforto. Tudo parece perdido até que seu pai perde o controle de um experimento e Marina viaja no tempo diretamente para o navio do Barba Negra.
Diante dessa nova realidade, é obrigada a amadurecer e lutar por sua sobrevivência, mas também tem a oportunidade de enxergar o mundo pela primeira vez, conhecer os verdadeiros prazeres da vida, descobrir sobre o amor e entender o sentido da amizade. Gente, ele está, inclusive, num desafio que é o projeto Sete Mares, que eu estou fazendo. Então, assim, de dezembro chegou e é a última oportunidade para eu colocar a leitura desse projeto em dia. Eles são curtinhos, esse primeiro tem 215 páginas e os outros dois, eu creio que tenha mais ou menos a mesma quantidade de páginas, então acho que vai ser tranquilo para ler no mês, se a leitura for fluida. O penúltimo livro escolhido foi Guerra, Adorável Guerra. Muita gente fala bem desse livro. Ele é um realismo mágico, pelo que eu sei. Aqui parece que deuses gregos contam a história de um amor durante a guerra. Gente, se não me engano, é isso, tá? E ele é lançado pela Caveirinha, né? Pela Darkside. E, gente, Caveirinha é um selo da Darkside. Então não é da Caveirinha, não. Porque eu não lembro o nome da Caveirinha, mas é da Darkside. Caveirinha, eu acho que é o selo infantil dessa editora. Vou ler aqui a sinopse para vocês. Nos campos de batalha do amor, a música da paixão ressoa mais alto que os canhões da guerra. Guerra Adorável Guerra é um romance histórico que entrelaça os destinos de quatro mortais sob o olhar atento dos deuses do Olimpo. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, Hazel, uma pianista, e James, um soldado, se conhecem em Londres e logo são brutalmente separados quando ele é enviado para a linha de frente. Enquanto isso, Aubrey, um músico do Harlem, e Colette, uma órfã belga, vivenciam o amor em meio ao caos da guerra. 30 anos depois, os deuses tentam responder à pergunta eterna: por que o amor e a guerra são eternamente atraídos um pelo outro? É um livro bem grandinho, mas eu acho que vai ser bem fluido. Gente, essa edição é belíssima, maravilhosa, né? Ela tem suas 430 páginas, então é bem grandinho, mas eu acho que vai ser uma leitura fluida também. Está fora da minha zona de conforto. Não gosto de ler muito romance, mas eu acho que vai ser interessante. E, enfim, está aqui para ser lido. Eu acho que é um bom livro também para a gente fechar 2025, já que ele é super hypado. Não vou deixar muito o hype dele passar, então eu quero ler ainda esse ano. Por último, um livro que eu tenho muita expectativa, eu quero ler ele há muito tempo. Inclusive, eu já comecei a leitura dele, finalzinho do ano passado, se não me engano. E, gente, eu só li o capítulo 1, tá? Mas parece bem interessante. O nome do livro é Um Canto dos Corvos. Ele é lançado pela editora Literalize e ele tem suas 330 páginas. Então, é um livro ok, é um livro de fantasia, então acho que eu vou gostar bastante. Eu li um outro livro dessa autora, da Margaret, e eu gostei muito, que foi Vespertina, foi um dos meus favoritos de 2025, então tenho muita expectativa para esse daqui. É uma fantasia volume único, né? Estou na minha vibe, volume único esse ano. Então, acho que vai ser muito interessante. Vamos ver o que está aqui atrás da sinopse. Com apenas algumas pinceladas, Isabel cria retratos deslumbrantes para clientes perigosos, o povo das fadas. Esses seres mortais não são capazes de criar. Mesmo as coisas mais simples, como assar pães ou escrever cartas, os reduziria a pó. Eles anseiam pela habilidade que os humanos têm de produzir e trocam feitiços valiosos pelas pinturas feitas por Isabel. Quando a garota recebe o seu primeiro cliente da realeza, Rock, o príncipe do outono, ela comete um erro terrível. Sem pensar, Isabel pinta uma emoção humana no rosto dele. Uma fraqueza que pode custar não só o trono, mas a vida do príncipe. Bem intrigante, né? Então, assim, muita expectativa para ler esse livro. E eu quero fechar 2025 com uma leitura 5 estrelas. E essa é a minha aposta. Estou com as expectativas lá em cima e espero que elas sejam atendidas. E esses são os livros que eu pretendo ler em dezembro. Não temos nada temático de Natal, mas são leituras que eu gostaria muito de terminar para fechar o ano com chave de ouro e espero que elas sejam leituras muito proveitosas. Com isso, eu encerro o vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!